imensos relatos de trabalhadores que viravam o turno trabalhando, que faziam dobras de turno. Itaipu não nos deu acesso à documentação, à sua documentação. Informação atual de 43.530 acidentes de trabalho, 106 mortes ocorridas como acidente de trabalho. Existem outras mortes relatadas, os trabalhadores encontrando um corpo na beira do rio. Olá, eu sou o Ícaro Brum, do Jornal GGN, e hoje eu vou conversar com a pesquisadora Carla Luciana Silva, da UniOeste, que coordenou a pesquisa sobre a Itaipu Binacional, que é fruto de um acordo entre o Brasil e o Paraguai, que foi construída no período militar. Boa tarde, Carla. Boa tarde. Então, antes de fazer a primeira pergunta, eu quero dizer que essa entrevista faz parte de uma série especial que a TV GGN está desenvolvendo em parceria com os pesquisadores do projeto A Responsabilidade de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura, e que revelou como 10 empresas estatais e privadas foram aliadas da ditadura militar. E a gente já tem uma playlist aqui no canal com... Esse é o 6º episódio e a playlist vai estar aqui na descrição e no final do vídeo. Carla, eu queria começar te perguntando sobre o contexto da criação da Itaipu. Qual que é o contexto histórico, o motivo da criação da Itaipu? A Itaipu é uma empresa geradora de energia, né, hidroelétrica, e ela fez parte, digamos, do grande projeto desenvolvimentista da ditadura no Brasil. Tem a ver com todo um processo de modernização conservadora que estava em curso, então, naqueles anos 60, que levavam à necessidade de ampliação do consumo, ampliação do processo de industrialização, uma nova fase do capital monopolista no Brasil, e que, ao gerar mais consumo, né, ao ter uma economia mais ativa, precisa de mais energia. Então, havia uma demanda muito grande por energia, desde o governo João Goulart, que já havia uma discussão sobre como fazer o aproveitamento do Rio Paraná. Existiam outros projetos, né? Inclusive durante o governo João Goulart, se estudou e se chegou a fazer um esboço de projeto que pensava e que propunha um aproveitamento do Rio Paraná de uma forma distinta da que viria a ser vencedora ao final, né? Depois que os militares tomam o poder junto com os empresários, né? O golpe civil-militar empresarial, decide, então, arquivar esse projeto do Marcondes Ferraz e fazer um novo projeto. Né? Então, é um projeto que tem uma discussão com o Golbery, membro, né, o grande intelectual da ditadura, que então usa a justificativa do aproveitamento geopolítico daquela região ali, considerando que, inclusive, existia uma disputa ainda territorial do Brasil com o próprio Paraguai mesmo ali, no lado paraguaio, né? Então, são pequenos episódios que vão se somando, e os estudos hoje em dia mostram para a gente que essa opção ela foi usada muita justificativa de que o projeto Marcondes Ferraz era um projeto que estava dialogando com tecnologia soviética, né? E que, portanto, há todo um viés de discussão ideológica, né, que a ditadura jamais iria aceitar um projeto. É importante... Então ele não foi aproveitado por conta ideológica também, por motivo ideológico. Então, sim, esse é um elemento. Mas veja, tem um elemento a mais aí que o projeto do Marcondes Ferraz, ele não ia fazer uma grande usina, ele ia fazer pequenas hidrelétricas em vários pontos, utilizando água. Inclusive, ele não ia ser um projeto binacional, ele ia aproveitar o rio apenas do lado brasileiro, né?
e não iria, veja só, não iria destruir as 7 quedas também, né? Então, teria um conjunto de discussões aí que teria que ser feita, né? Mas o projeto vencedor, então, ele não se constitui como um projeto, ele é um pré-projeto, né? O projeto que vai vencer de fato, da Itaipu construída ali na fronteira entre Brasil e Paraguai, na altura de Foz do Iguaçu, esse projeto é imenso, né? É considerado um dos grandes projetos da ditadura, assim como a Transamazônica, assim como a Ponte Rio-Niterói, as usinas nucleares, e Itaipu, que vai colocar o Brasil num lugar, né, durante muito tempo, ser a empresa que mais produz energia no mundo, né? E então, esse elemento é importante a gente entender na construção. Então, é um projeto nitidamente que traz a cara, né, que dá a menina dos olhos, digamos assim, da ditadura, porque é um projeto que dá certo, digamos assim, né, que do início ao fim ele vai ser construído, ele vai gerar energia e ele vai ter um enorme impacto social também. Então, em termos muito gerais, é essa opção, né? Então, já nos coloca que essa opção vai ser uma opção que vai ser colocada numa região muito, muito peculiar brasileira, que é um lugar onde tem 3 fronteiras ali: Brasil, Paraguai e Argentina. Então, é um espaço de natureza geopolítica, sem dúvida alguma. Então, ele não é só um projeto que visava resolver esse problema da produção energética, mas também tinha um projeto geopolítico ali envolvido, né? Então, e aí envolvendo o Paraguai, de acordo com a pesquisa que vocês fizeram, o Paraguai sai prejudicado nesse acordo com o Brasil em fazer essa construção? Ou o Brasil é uma obra que dá mais vantagens para o Brasil ou para o Paraguai, ou está satisfatório para os dois lados? Bom, é importante a gente entender que o momento paraguaio em que a Itaipu é construída é o momento da ditadura de Stroessner, né? Do Stroessnismo. Então, essa opção, ela é considerada no Paraguai, sempre vai ter esse binômio, né? Traz desenvolvimento, mas a que preço, né? Tem um aspecto aí que é muito importante da gente ressaltar, que quando foi feito assinada a ata das cataratas e iniciou-se então o edital público para contratação da empresa que iria construir Itaipu, houve uma decisão após o edital em curso, né, a concorrência pública para a empresa, e se decidiu que não ia ser apenas uma das empresas, mas que iria ser um consórcio de empresas que iria fazer a construção, ou seja, contra a própria questão do edital, né? E a gente também esse consórcio de empresas divididos, uma parte empresas do Paraguai e uma parte do Brasil. A gente vai ter o consórcio no Paraguai também, mas as empresas majoritariamente elas são brasileiras. Mas veja, a tecnologia e a forma de organização dessas empresas é multinacional. Então, isso diferencia também, porque todo o projeto, como ele é imenso, né, como ele vai ter não só a construção da usina em si, como uma empresa imensa, mas todo o entorno, né, construção que vai levar a um aumento descabido da população em Foz do Iguaçu, que vai ter que construir vilas para esses trabalhadores trabalharem, né, e morarem para estarem ali. Então, toma uma dimensão que apenas com esses consórcios é que vai ser isso possível, né? E que a gente tem denúncias aí, eu acho que é importante recuperar que no lado paraguaio se fazem denúncias do movimento sindical, pesquisadores, né? Que denunciam isso, que essa opção que foi tomada no Paraguai, ela privilegiou um conceito de desenvolvimento e que lá há muitas denúncias mesmo de corrupção envolvendo, né, de beneficiamento do Partido Colorado. Haja vista que
os ex-presidentes de Itaipu no lado paraguaio, que são sempre menores, digamos assim, no processo decisivo com relação às decisões políticas da empresa, mas os ex-presidentes de Itaipu se tornaram presidentes do Paraguai, né? Então, essas denúncias, elas estão circunstanciadas, né? Não é objeto propriamente da nossa investigação, mas nós, como pesquisadoras, tivemos no Paraguai, fomos ao Paraguai e contatamos, né, com pessoas que fazem essas denúncias e que até hoje indicam isso, inclusive com relação à dívida que foi gerada lá no Paraguai para a construção da Itaipu, né? O anexo C, eles pedem até hoje a revisão desse anexo, né? Porque alegando que a dívida de Itaipu, que foi recém concluída em 2023, que ela já estaria paga desde a década passada, né? Então, acho que é importante, a gente desconhece isso, porque normalmente o caso Itaipu, ele traz em si um elemento de desenvolvimento, progresso, nação. Então, é como tem um impeditivo de que a gente fale isso, né? E claro, vai dizer também, a opinião pública, de uma maneira geral, vai dizer assim, não, mas o Paraguai era um país atrasado e a Itaipu trouxe o desenvolvimento com relação a eles. Já Lembremos, né, tinha do também papel... um conflito da guerra, né? Então já tinha uma visão de que o Paraguai já tinha sido prejudicado pelo Brasil, digamos assim. Então já tem uma sensação de que o Paraguai seria inferior ao Brasil, né? Exatamente, exatamente. Então é muito fácil colar essa opinião, né? Todo um discurso que existe, né? Da própria situação econômica do país, de colar, né, a ideia de que Paraguai é a imitação, como se fosse aqueles produtos vendidos, né, ali na fronteira, que são produtos que, inclusive, têm a ver, né, com esse indiretamente tem a ver, né? Pessoas que trabalhavam na Itaipu, que trabalharam na construção de Itaipu e que depois elas passam a não ter mais emprego quando a construção acaba, né? E que se envolvem com esse comércio, que é um comércio ilegal ou um comércio de atravessamento de mercadorias, né? E toda uma discussão que também é muito importante de ser feita. O que a gente percebe a olhos nus é que o desenvolvimento, né, que a Itaipu tem no lado brasileiro, o cuidado que ela tem em toda a área de abrangência do reservatório de Itaipu, a gente não vê da mesma forma do lado paraguaio também, embora também exista, né? A ingerência da Itaipu em toda essa região, ela é fundamental, né? Até porque ela precisa manter em condições de aproveitamento da água para poder fazer a geração de energia. Então, isso coloca uma área imensa, uma extensão imensa territorial que ela precisa estar presente, né? É considerada uma questão até hoje de segurança nacional. Então, veja, isso vai levando com que ela, através também das suas atividades, que hoje em dia, né, nos últimos anos, está configurada como uma atividade de responsabilidade social também, tenha uma ingerência direta nas economias dos municípios da região, falando especificamente no lado brasileiro. E a pesquisa de vocês, ela abrange todo o período da construção, que vai começa em 75, né? E Isso. termina em 82, Ela, certo? ela termina, né, não totalmente, ela, digamos assim, ela tem um momento de entrada de operação de turbinas, né, mas ela vai ainda até os anos 90 para ser considerada, não só do ponto de vista da ampliação das turbinas que vão sendo colocadas em andamento, mas também a criação do canal da Piracema, todo o ambiente que precisa ser organizado para que o lago tenha, né, um pleno funcionamento adequado, ela vai ser posterior. Mas claro que o auge, então, 82, 83, onde estão acontecendo ainda, inclusive, as últimas
os últimos deslocamentos de pessoas aqui da região, aí então você vai ter um descenso, né? Mas isso vai até 86, 87, aqui na região da Tríplice Fronteira. E quantos trabalhadores estiveram envolvidos nessa construção? Olha, os números, eles não são exatos, né? Porque a gente também Uhum. não teve acesso à documentação completa de Itaipu, mas os números eles superam os 100 mil trabalhadores, sendo que a gente conseguiu, através de alguns documentos, diagnosticar, digamos, 30 mil trabalhando ao mesmo tempo, digamos, né? No mesmo período de tempo, estão ativos 100 ali mil como. contando rotativo, né? Isso, contando, há uma rotatividade em alguns setores bastante grande. Para ter uma ideia, nós conseguimos, de uma forma, assim, provisória, por um período bem curto de tempo, a gente conseguiu acesso ao acervo, a parte do acervo do consórcio Unicom, e eles têm aproximadamente 100 mil fichas de trabalhadores vinculados a Itaipu. Então, E esse isso como dado. que era dividido entre paraguaios e brasileiros? Era Não, meio a meio? eles também atendem aos trabalhadores paraguaios. Eles vão ser, e isso é um problema, né, no sentido assim da binacionalidade, ela é alegada para muitos fatores, mas os trabalhadores, embora eles sejam trabalhadores paraguaios trabalhando no Brasil, ou trabalhando com empresas que estão situadas no Brasil, mas a legislação que vai regê-los é a legislação paraguaia. Então, é por isso que eles têm até hoje, né, alguns processos na justiça paraguaia nesse sentido. Quem é que, de fato, vai colocar, vai deferir isso, né? A própria questão, assim, quando a gente fala do tema das expropriações de terra, o pagamento que foi feito do lado brasileiro não se equivale ao pagamento que foi feito do lado paraguaio. Então, ela é uma binacional, né? Foi um projeto muito arquitetado, né, pela geopolítica jurídica, com a figura do próprio Miguel Reale fazendo esse texto, né, que vai configurar essa novidade, digamos, que é o fato da empresa ser uma binacional, então, que vai resguardá-la de muitas questões jurídicas, inclusive essa questão com relação ao direito dos trabalhadores, porque quando você entra dentro da Itaipu, quando você vai, por exemplo, fazer a visita pública, que você pode comprar o ingresso e ir, ou, né, há muito tempo, né, desde que as obras já estão mais consolidadas, que a visitação ela é possível de ser feita. Lá, quando você vai, né, no subterrâneo da empresa, você vai perceber ali que ela está num lado que é brasileiro, você dá um passo, você está no lado paraguaio. Ela é efetivamente uma empresa que pertence aos dois países. Mas, ao mesmo tempo, existem essas diferenças, digamos assim, de direitos internacionais que regem um lado ou outro lado. E aí imaginem a confusão que isso é, né, do ponto de vista do aparato de segurança, do controle dos trabalhadores e tudo mais. E como que vocês encontraram essas condições dos trabalhadores? Como que eram as condições de trabalho deles durante esse período de construção? Bom, nós vamos falar, digamos, mais diretamente dos trabalhadores da construção, e que também Uhum. podem ser trabalhadores que, que estão nessas obras do entorno que também são vinculados, né? Bom, a gente começou essa pesquisa, inclusive, a partir da pesquisa de dois historiadores que pautaram nos seus trabalhos, nas suas dissertações de mestrado, o tema dos trabalhadores em Itaipu. As condições de trabalho, elas eram muito duras, né? A gente tem imensos relatos de trabalhadores que tinham que viravam um turno trabalhando, que faziam dobras de turno, que trabalhavam num regime militarizado,
né? Eles tinham os seus Isso, próprios... e essa parte do regime militarizado na parte da CSN, por exemplo, tinham os horários de trabalho, você não podia faltar por ser uma empresa de segurança, de importância para a segurança nacional, você também reprimia esses trabalhadores também nesse sentido, né? Claro, Em questão reprimir. de horário de trabalho, hora extra. Sim, há uma coerção do ponto de vista da obrigação do que eles chamavam de dobra de trabalho. Então, eles estavam, e todo um sistema assim também, né, de aqueles trabalhadores que eram considerados mais problemáticos, eram colocados em lugares mais perigosos de trabalho, né, porque a gente está falando aí de 100, 150 metros de altura para trabalhar em condições precárias, de, de segurança no trabalho também, que naquele momento, quando ela começou a ser construída, tem vários problemas, né? A gente tem conhecimento de um acidente, de um guindaste que matou 6 pessoas, né, 6 trabalhadores, e isso foi denunciado à época em reportagem, em matéria jornalística da época, e aí depois disso, então, se instaura inquérito, se instaura busca, né, de informações com relação a isso e tal, e aí se vai ter um papel importante na constituição de normas reguladoras de segurança no trabalho, né? Então, essa é uma questão que a gente tem bastante dificuldade na nossa pesquisa, porque como nós não tivemos, Itaipu não nos deu acesso à documentação, à sua documentação, assim como a Fundacentro, inúmeros pedidos nossos feitos para acesso à documentação, a gente também não teve acesso a essa documentação, e a gente sabe que elas existem, né? Então, a gente tem elementos, né? A gente tem documentação de trabalhadores que sofreram um acidente de trabalho, que foram mortos durante o seu turno de trabalho, né? Então, a Tem gente tem... uma estimativa do Bom, total dessas mortes? A Itaipu, né, tem alguns dados que a gente foi juntando ao longo do tempo, assim, com materiais esparsos com relação aos números de morte, aos números de morte e aos números de acidente, mas eles vão sendo parciais, né? A informação atual de 43.530 acidentes de trabalho, em torno de 106 mortes ocorridas como acidente de trabalho. Existem outras mortes relatadas que a gente não sabe exatamente se elas são consideradas como acidentes de trabalho ou não, os trabalhadores encontrando um corpo na beira do rio, etc. Situações que a gente não conseguiu aprofundar essa averiguação com relação a ela, né? Mas como que é feito esse atendimento? Como que foi feito o entorno, digamos assim, da assistência social, da relação com atendimento hospitalar, com atendimento posterior a esses trabalhadores, os processos indenizatórios a essas empresas, né? Veja, lembremos que no caso, como a gente está falando da construção da empresa, não da empresa em pleno Funcionamento, né? funcionamento, né? Ela muitas vezes ela vai responsabilizar essas ações aos consórcios, que, por sua vez, responsabiliza as empresas que estão organizadas dentro dos consórcios. E muitas vezes nem são grandes empresas, né? Porque depende do tipo de serviço específico que está sendo oferecido, são pequenas e médias empresas que estão ali naquele entorno fazendo esses serviços, né? Então a gente está falando, digamos, um jogo, né, de empurra aí, que Itaipu muitas vezes diz, não, mas você não era meu empregado, né? Você era empregado do consórcio ou da empresa X, que aí você tem que resolver essas questões com eles, né? Então, os acidentes, eles existem, né? A gente sabe, o processo de militarização significa uma segurança constante, presente no canteiro de obras, né? Então, é uma segurança que são
são policiais aposentados ou são militares que estão ali cumprindo de acordo com que prestam serviço como um serviço militarizado no sentido de que eles têm uma espécie de quartel ali dentro, né, em que eles têm que prestar. Tinha uma guarda das próprias empreiteiras ali. Exatamente, no Tinha Departamento tinha de isso Segurança também, de né? Itaipu. Uhum, sim, que é a assessoria de segurança que está ali, que é um departamento de segurança, né, e que está atuando dentro da Itaipu em consonância com a assessoria de segurança, as AESs, né, as ASES e AESs do governo militar, que está ali fazendo Sim, todo um controle dos trabalhadores também. Então, vejam, é duplo. Ele está controlando o dia a dia do trabalho, a fila do refeitório. Uma coisa que é muito relatada pelos trabalhadores é a forma que eles são transportados, né? Assim, eles relatam que eles eram empurrados para dentro do ônibus que fazia o transporte, as diferenças e a forma que era organizada a alimentação, a fila, o tempo que eles tinham para comer e e etc. tinha Tudo isso. uma diferenciação de postos de trabalho para os paraguaios e para os brasileiros? Os paraguaios ficavam com algumas, ações, alguns trabalhos mais perigosos? Tinha essa segregação, assim? Não, não, assim, a gente não constatou nesse sentido. O Uhum, recorte, ele existem diferenciações com relação ao trabalho. Você tem as próprias moradias, elas são A, B e sim. C, né? Então você tem As vilas, diretoria, né? você tem lugares Tem uma onde. hierarquia, né? Exato, uhum. Onde você pode comer, onde é a moradia, né? Tudo isso é hierarquizado. Um trabalhador, mesmo tendo um nível superior, se ele está num trabalho hierarquicamente inferior, ele não pode entrar, ele não pode fazer contato com aqueles outros trabalhadores. A vila da diretoria não pode, absolutamente controlado nesse sentido. Agora, que a gente diagnostique, assim, que tenha uma diferença com relação E aos isso trabalhadores nesse conta sentido, não. essa segregação ali de trabalhadores, ela consta como uma violação de direitos também, né? Ela está inclusa no relatório como uma violação. Sim, claro, porque aí a gente tem diferentes níveis de definição, né, e de constatação. Nós temos a dificuldade de não, por não termos tido acompanhamento, diferentemente das outras equipes que teve acompanhamento de uma procuradoria, que acompanhou sistematicamente os trabalhos, né? Nós não tivemos o Ministério Público não fez, né? A gente pode comentar um pouco o porquê disso, Sim. mas há uma diferenciação, assim, digamos, né? Existem essas denúncias, por exemplo, de que os cintos, eles não eram apropriados, eles não eram a cadeirinha que deveria ser, né? Em que momento que essa legislação nos exige isso? A gente encontra esparsamente fotografias de trabalhadores que estavam pendurados por cintos comuns, né? Entretanto, nós não temos acesso a essa documentação para Já mostrar, por tinha uma exemplo. legislação, em relação à segurança no trabalho nessa época? Ela começa, né? Ela tá em andamento, assim. Agora, exatamente te dizer assim, olha, em que momento que 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 Itaipu, por exemplo, comprou, né? Se eu ter as notas fiscais, ter o controle de Uhum. estoque, ou fotografias, ou registros, né? A criação de uma comissão de segurança, ela vai progressivamente, isso vem acontecer, mas fazer essa vinculação a gente não tem como fazer, porque a gente não teve acesso a essa documentação ali. A gente tem relatos, né? O principal relato que a gente ouviu dos trabalhadores, ele diz respeito à quantidade de horas trabalhadas ininterruptamente. Então, o feitor,
Veja que o superior, ele que estava ali dentro do canteiro de obras, ele utiliza, inclusive, essa expressão, né, que é uma expressão da época da escravidão, né? O feitor, ele vai criando mecanismos de oferecer aos trabalhadores, oferecer entre aspas, né, a possibilidade de que ele trabalhe. Ele tem 8 horas, daqui a pouco são 10 horas, 12 horas, 14 horas ou mais. Né? A gente encontra relatos de trabalhador de transporte dizendo: eu virei o turno 24 horas. E aí ele ficou sonolento, e aí acontece um acidente de trabalho, e ele é responsabilizado e demitido. Né? Então, são vários casos que a gente tem registros dele. O que a gente não conseguiu fazer é sistematizá-los por meio de um processo. Tem casos tem um número alto de demissões nesse sentido? Bom, nós temos dois, acho que o processo, né, de acompanhamento que a Itaipu faz, ele tem um viés político, que são as chamadas listas sujas, né? Uhum. Os pedidos de busca, são milhares de, mais de 1.000, né, pedidos de busca. Pedidos de busca é o quê? São os pedidos, a documentação feita via sistema de segurança da ditadura para identificar a vida pregressa dos trabalhadores, para saber se eles tinham uma atuação política ou não tinham uma atuação antes de contratar. Antes de contratar, e como essas informações, às vezes, elas demoravam um pouco para chegar, isso pode vir depois que o trabalhador já está, digamos, o nada consta veio parcial, veio do DOPS, mas depois chega uma outra informação de outro órgão de informação, e aí vai ser processado as demissões, né? Nós temos casos relatados de demissão de pessoas que tinham altos médios na empresa e que estavam trabalhando nas suas funções e, de repente, foram chamados e fica configurado que essas demissões são demissões por motivos de que antes de entrar na Itaipu eles tiveram algum tipo de ação política ou mesmo estando lá estavam tendo algum tipo de ação política fora da empresa. Então, isso, de fato, a gente conseguiu constatar. E até entrando nesse sentido, a parte de sindicalização, eles começam a se organizar? Nos anos 80, né, mais meados dos anos 80, existe. Então, quando está terminando a construção, depois que termina a construção da empresa, aí existe a formação dos sindicatos. Os sindicatos, eles são, em princípio, divididos, né? A categoria de transporte, saúde, eletricidade. Depois eles vão haver uma alteração nessa forma de organização deles. Mas no processo de construção construção, não chegou. não tem, não. As tentativas de organização de associação que a gente tem relato, elas são frustradas, né? Eles são avisados sobre isso, sobre que não é, né? Que ali não é um espaço de organização. Parece é diferente, né? A gente, quando começou essa pesquisa, a gente imaginava que o nível de discussão que já estava ocorrendo nacionalmente com as greves que já estavam acontecendo em São Paulo, que a gente ia encontrar isso. A gente vai... a história ela é bastante diferente, assim. Esses trabalhadores, é muito importante que a gente visualize que nesse período, né, no final dos anos 70, dos anos 80, há uma mobilidade, segue havendo uma mobilidade de trabalhadores que têm pouquíssimas garantias, poucos direitos, e que vão um êxodo, né, que vai acontecendo no Brasil, que vão tendo que acompanhar as obras conforme elas vão acontecendo. Isso leva a uma desmobilização, isso leva a uma necessidade que esses trabalhadores, por não terem raiz nesse lugar, eles vão para outro lugar, né? E aí isso torna difícil para a gente, como pesquisador, também localizar de volta o caminho que esses trabalhadores fizeram. A gente encontrou muitas pessoas que dizem: meu pai trabalhou na construção da Itaipu, meu avô trabalhou, conheço uma pessoa que era funcionário, né? Mas essa memória ela se perde. Essas pessoas, muitas vezes, às vezes nem estão mais vivas, né? Ou estão em outros lugares, e trabalharam em tantos lugares que a gente não consegue reconstruir, muitas vezes, essa memória dessas pessoas.
Porque tem na pesquisa de outras empresas, a própria CSN, por exemplo, tinha um setor de repressão a greves, né? Então, tinha alguma ordem específica de repressão ali para não se formar esses. Vocês encontraram algum indício de ter um setor que reprimia as greves, não deixava eles se. Dentro das vilas, eles separarem esses trabalhadores que estavam começando a se associar e tal? Um setor específico, não. A própria segurança, ela tem essa prerrogativa, né? A existência, a gente teve um movimento de greve importante em 87, e essa greve mobilizou, e claro que a gente teve a presença do Exército dentro do canteiro, mas isso já é um momento de finalização do processo de construção. A gente teve, antes disso, alguns movimentos esparsos de revoltas dentro do canteiro, né? Revolta pela qualidade da comida, pelas condições precárias do barracão, daqueles que moravam dentro do barracão. Então, você tem as vilas, mas você tem um fluxo também de trabalhadores, muitas vezes solteiros, ou que deixaram suas famílias e veio só uma pessoa para cá, até porque são trabalhadores de trabalhos sazonais, que vão terminar aquele trabalho e vão, de fato, ir para outra empresa que esteja precisando, talvez em outro estado, né, o trabalho deles. Então, aí a gente encontrou, né, tem pesquisa que mostra isso, a existência, e aí o setor de repressão leva essas pessoas para um setor e que vai... há relatos, né, de tortura, de pessoas ficarem privadas de liberdade que tenham tido esses momentos de mobilização, de reclamação, de denúncia, né? Mas essas denúncias a gente já tem, digamos, elas anteriores à própria a nossa própria pesquisa, né? Pesquisas anteriores que já tinham sido feitas, e a gente imaginava conseguir, então, acessar esses processos, acessar essa documentação mais específica, e, infelizmente, a gente não conseguiu, porque não tivemos acesso ao acervo específico de Itaipu. Itaipu tem um centro de documentação, até a gente sabe, né, que é bastante organizado, a documentação microfilmada, guardada, mas ela não disponibilizou para nós, sob a alegação de que um dos nossos pesquisadores, justamente, que havia feito já uma pesquisa anteriormente, já havia utilizado aquela documentação e, portanto, não havia por que nos passar. Claro que a nossa pesquisa é muito maior do que a de um pesquisador apenas, e, portanto, não tem justificativa, né? Do ponto de vista, quem faz pesquisa sabe que a gente volta muitas vezes ao acervo, a gente tem novas perguntas, a gente precisa localizar outros documentos, né? Mas não foi permitido. E então, veja, essas lacunas que a gente está apontando aqui, a gente conseguiu diagnosticar. Está presente nos relatos dos trabalhadores, né? Eles dizem dessas condições às quais eles estavam submetidos ali, a carga horária de trabalho, a presença em locais insalubres, a presença em locais perigosos, né? Que eles trabalhavam, condições de carregar peso e etc. Mas ficamos nesses relatos e no material que a gente conseguiu agregar. Por outro lado, quando se trata dessas listas sujas, quando se trata dos pedidos de busca, nós temos todos esses documentos, porque quem fazia esse controle não era o setor de segurança de Itaipu, era a assessoria de segurança da ditadura. Então, esses documentos vão para a CNI, vão para o Arquivo Nacional e eles estão disponíveis lá. E tem uma. É citado na pesquisa uma reportagem do Caco Barcelos, que já denunciava lá no início essas condições precárias. E o que tinha nessa reportagem que acabou que não deu em nada, essas denúncias? Uhum, essa foi a partir do acidente, né, com a morte de trabalhadores, que então
trouxe as matérias e que depois aí começam a haver investigações, né? Esse é um modus operandi que a gente percebeu no caso de Itaipu. Isso ocorre com relação, ele denuncia, então, as precárias situações, tem um dossiê que está presente lá no acervo, no Arquivo Nacional, que a Itaipu, a ESE faz, então, essa investigação e diz, não, nós precisamos averiguar aqui, os trabalhadores dizem que estão virando turno, os trabalhadores estão falando dessas condições da falta de segurança em que eles estão trabalhando, né? Tudo aquilo porque não que foi foi uma coisa relatado. que descobriram depois de acontecer, lá para frente, já bem no início, já tinha feito essas reportagens, essas denúncias já tinham sido feitas, né? E aí é feito, mas o que a gente pode concluir assim, ó, esses processos que envolvem os acidentes graves e que envolvem as mortes dos trabalhadores, algum acompanhamento teve. Agora, se foi de fato levado os processos, os inquéritos policiais para apurar responsabilidade, né? Se foi feito cuidado, uma coisa que a gente constata que a gente não tem registro de documentação é sobre como que é feita a perícia nos casos dos acidentes, né? Que não pode ser feita pela própria empresa, tem que ser feita por um órgão externo que venha e pericie, né? Não pode remover um corpo, né, que tenha sofrido um acidente e exatamente como que esse processo se deu, a gente não tem esse registro, né? Então, mais uma vez, assim, a importância, né, que a gente deveria ter esse documento, né? Um caso análogo a esse aconteceu aí por um outro aspecto que tem a ver com as expropriações, né? Que as expropriações dos moradores que... Até entrando nessa parte, porque Uhum. a gente tem voltando, né, nesse contexto de construção, a gente sabe o ganho que teve a criação e a construção da indústria que a gente tem como retorno, mas deixou um rastro ali na região por conta dessa construção. Não só a parte de deslocar o rio, mas também dos moradores, produtores rurais, pescadores. Você tem também um dano que fica ali, e a parte ambiental também, em certo sentido, né? Sem dúvida. A gente tem constituído isso, né? A gente tem verificado 6.000 famílias de moradores, de proprietários ou poceiros. Então, a gente vai... foi um trabalho bem difícil da gente conseguir definir, né? Traçar uma percepção. Nesse âmbito, a gente tem ribeirinhos, ilhéus, pescadores, e a comunidade Avá-Guarani, E que os é indígenas, né? menor, né? Mas ao tratar do tema da comunidade Avá-Guarani, não podemos nunca esquecer que é uma comunidade que atravessa o rio e ela está do lado do Paraguai também. Então, é um problema, né, que é tratado como um problema binacional, índios brasileiros, índios paraguaios, sem levar em conta a nação Guarani, né? E aí todas as implicações que isso tem. No Paraguai existe uma discussão muito importante sobre isso também, né? Eles consideram um etnocídio, porque o próprio deslocamento das comunidades indígenas ela é anterior à construção em si, né? Então, no caso dos proprietários brasileiros, a gente vai ter momentos dessa organização. A gente tem a criação do movimento Justiça e Terra, que colocou Itaipu em uma situação pública, né? Já que o movimento ele se organizou por justiça, por terra, né? Eles queriam terra e não indenização. Itaipu reluta com relação a isso, ela vai querer pagar a indenização, e esse movimento vai ficar acampado em Foz do Iguaçu. Esse acampamento, essas pessoas são proibidas de avançar, elas queriam avançar até a área ali do canteiro de obras, eles são
eles são cerceados, então eles têm que ficar acampados ali em Foz do Iguaçu, ficam, fazem assembleia, se organizam, o movimento é infiltrado pela polícia, né? A polícia é paga com dinheiro de Itaipu, tudo isso a gente consegue demonstrar. Só que, para além desse caso, dessas pessoas, né, que são pequenos proprietários de terra, médios proprietários de terra, a gente tem aqueles que não são proprietários, que moram nessas terras, que são os poceiros, ou que tem algum outro tipo de atividade que não é, que eles não têm, digamos, outro lugar para ir, né? A Itaipu, então, acessa, né? Lembrando que há um projeto da ditadura, então, assim como foi acessada a FUNAI, criada para fazer o controle e indígena no contexto da ditadura, a gente tem o INCRA fazendo esse papel em sintonia com a Itaipu. Né? Vai levar pessoas para morar no Acre, num assentamento Pedro Peixoto no Acre, no assentamento... indígenas também? Não, os indígenas eles ficam aqui... O processo é um pouco diferente, né? A criação do Ocoí, eles vão... Os indígenas são deslocados no primeiro momento para próximo de Laranjeira, que agora me foge o nome, mas na região, é perto. É relativamente perto aqui, mas era uma zona de conflito para eles, com os caigangues. Então, também vai ser um planetário aí de dificuldades, né? Eles vão ser jogados numa reserva legal, que daí eles não podem plantar, ou em terrenos descontínuos, né? Então vai ter toda uma discussão. A Itaipu primeiro vai dizer que não existiam indígenas na região, né? Vai criar critérios, não é que ela cria, ela vai utilizar de critérios que eram usados por uma dada antropologia naquela época, de definir a indianidade dessas pessoas, se eram ou não eram, para diminuir o número de indígenas de fato, né? E isso esse caso, né, digamos assim, do tema indígena, ele está em aberto até hoje. Itaipu reconhece já, ela não conseguiu mais continuar mantendo esse discurso de que existia um vazio territorial com relação à população ava-guarani, né, já faz tempo que ela assume isso no sentido de que, inclusive, inclui a comunidade indígena nas suas medidas de responsabilidade social, né, as chamadas responsabilidade social, e está, né, existe uma ação civil originária no STF, que desde 2009, que depois foi refeita, né, no sentido, 2019, desculpa, que foi feita para garantir a reparação à população indígena. Essa é a da Raquel Dodge. Isso, que depois é substituída. É a 3300, né? 3300, que é substituída essa que por faz uma o pedido da responsabilização, né? Isso, que é completa, que foi feita, né, a partir de estudos que haviam sido feitos pelo Ministério Público Federal, com uma equipe que diagnosticou e comprovou não só a questão territorial, mas todo o elemento cultural, social que está implicado nas terras indígenas, na questão dos cemitérios, na questão da mobilidade deles com relação a esse amplo território e tudo mais, né? Quando o Aras assumiu, ele criou uma outra CO, né, substituindo aquela, que reduz muito os direitos dos indígenas. Entretanto, também não levou a cabo, né, esses processos de reparação. Hoje em dia existe uma comissão que está, mais uma vez, fazendo uma discussão, né, com os indígenas, com Itaipu e com o CIMI, está acompanhando isso também. Então, é uma questão ainda em aberto, né? Com relação aos expropriados, também eles foram deslocados para outros espaços, né? Eu falei no Acre, Serra Ramalho na Bahia, para onde também estavam sendo deslocados expropriados da usina de Sobradinho. Então, esse processo da ditadura como um todo, né, vai tentando resolver os problemas, fazendo esse deslocamento. Né? Algumas pessoas vão... distância, são outras regiões, você tira a pessoa ali do sul do país e coloca no norte, uma outra parte no nordeste, né? Você tem todo
uma descaracterização para você muda de uma hora para outra a vida das pessoas, né? Completamente. Nós conseguimos avançar um pouco em conhecer um pouco a realidade que aconteceu no Acre. As pessoas foram, a terra que foi fornecida para eles ficarem lá era mata fechada, não tinha condições para eles construírem suas casas, não tinha condição para eles plantarem, né? E aí acontece que casos parecidos com o que a gente já viu em outros processos de atingidos por barragem. Essas pessoas acabam vendendo por bagatelas essas terras, vão para os centros urbanos e acabam, né? Claro que alguns conseguem se organizar, mas muitos são vítimas, né, de um outro processo, que é o processo da urbanização, de viver do salário, e a gente encontra muitos relatos disso. As pessoas tentaram permanecer na terra, tiveram perdas da pouca produção que eles conseguiram, né, porque não tinha acesso a transporte para escoamento da produção. Então, isso tudo a gente constitui e coloca no nosso relatório que a gente entregou para o Ministério Público, que eu considero o mais grave deles todos ainda. Sobram ainda em torno de 400, mais propriamente 433 famílias que foram ficando na região que iria ser alagada, porque Itaipu, quando ela começou a organizar, foi tirando uma liderança daqui e fazendo a indenização, tirando outra dali, tirando uma escola dali, tirando a igreja, tirando os pontos de sociabilidade das pessoas, né? E claro que os proprietários tiveram a capacidade de se organizar melhor, e a gente vai ter uma quantidade imensa, 494 famílias, né? E famílias, e cada uma delas aí, a gente tem em torno de 2.600 pessoas que não tem para onde ir. O que Itaipu faz? Ela paga o transporte dessas pessoas para para o que vai ser chamado de Projeto Arapoti, que fica em Arapoti, aqui mesmo no Paraná. Numa região inóspita para produção. Essas pessoas também vão fazer de tudo para sobreviver, né? Vão trabalhar em lavouras como trabalhadores assalariados, mas eles são produtores rurais. Nessa época, então, vai ter uma denúncia na Assembleia Legislativa do Estado, 3 deputados que vão visitar Arapoti e fazem essa denúncia das condições. Ficou muito conhecida naquela época, assim, divulgado. Eles dizem: as crianças em Arapoti estão se alimentando de samambaia, porque elas não tinham alimentos, né? Então eles não tinham, as pessoas foram deslocadas em um momento que elas não puderam colher a sua produção. Elas não tinham recursos para isso, né? Tanto é que esse projeto do INCRA era justamente para atender a essas pessoas, para essas famílias mais pobres. Feita essa denúncia, a Itaipu, então, faz uma missão que vai até Arapoti, leva ferramentas e leva algumas medidas paliativas, né? Mas a gente encontrou sistematicamente esse problema permanecendo ainda um bom período depois, esse problema seguia porque não é feito. Veja, na documentação que a gente encontrou, se fala em a responsabilidade da Itaipu com relação a isso é levar essas pessoas até esse lugar. Levadas essas pessoas até esse lugar, a responsabilidade passa a ser do INCRA, de organizar o assentamento. Então, é o Estado brasileiro em sintonia, né, digamos assim, dentro dos seus órgãos, para resolver esse problema, e é isso mesmo, né, resolver o problema de uma maneira aparente, e quando isso vem a público, da mesma forma, então, que quando a matéria do Caco Barcelos veio a público, quando os deputados foram na Assembleia e houve divulgação disso em jornal de circulação dentro do Estado, aí então a Itaipu tem que tomar uma atitude, né, por mais que essa atitude acabe sendo uma atitude paliativa ainda. O maior problema que a gente visualiza, né, além de tudo isso, é que
a história oficial da empresa ela não traz isso, né? Ela não fala sobre isso, não, não Não tem recupera, um não pedido tem. de desculpa público tentando uma tentativa de reparar E sequer e de história, reconhecimento. conta uma história diferente. Exato, sequer de reconhecimento com relação a isso. Todos sabem que existe uma visita pública que se faz, né? Já falei aqui que é uma visita Uhum. turística. A história que se conta nessa visita turística são só coisas positivas. De forma alguma, a gente tem a intenção de dizer que não é positiva, né? A presença da empresa, do ponto de vista do desenvolvimento, da geração, mas é preciso dizer que existe uma consequência e, além disso, é preciso averiguar os casos em que reparações são cabíveis, porque essas demissões, esses casos, né, de acompanhamento sistemático, a gente encontrou registro de trabalhador sendo acompanhado depois de. Vamos lá, um documento de um trabalhador, o caso de um trabalhador que, de fato, teve participação na greve e estava organizando o movimento sindical, ele é aconselhado a se retirar, né, daqui, porque ele está sendo ameaçado, nas palavras dele. Ele vai para o Paraguai, nós encontramos, vai para a Argentina, a gente encontra documento lá no Arquivo do Terror, que guarda documentos também sobre Itaipu, mostrando que os órgãos de segurança eles estão lá acompanhando esse trabalhador também. Veja, então é um acompanhamento que segue além fronteira, né? E não só para quem estava trabalhando, né? Para quem já não Já era mais depois, trabalhador. Uhum, porque pode implicar em risco de se organizar e de fazer algum tipo de atuação, né, aqui de volta no país. Então, esse tipo de ação, ela é muito pouco conhecida. A nossa pesquisa mostra de forma muito consubstanciada em documentação que nós encontramos, seja no Arquivo Nacional, documentação do SNI, documentação dos DOPs, né, os departamentos de ordem pública que faziam esse acompanhamento com a Polícia Civil e que narra, inclusive, a atuação da Polícia Militar também, e que estão fazendo esse acompanhamento muito com essa justificativa de que é um problema de evitar, né, sendo uma zona de fronteira que evitar a infiltração comunista, né? A gente encontrou documento falando dos comunistas em Itaipu, e a partir daí esses trabalhadores vão sendo acompanhados e esses casos recebem acompanhamentos, né? A gente encontrou vários casos deles que são pesquisados e depois são demitidos. E ainda dá para reparar essas famílias que foram deslocadas para longe? Como é que fica esse processo tanto para essas famílias e tanto para os trabalhadores que não foram indenizados em questão de demissão, de acidente de trabalho? Ainda dá para fazer essa reparação? Bom, então, acho que são dois elementos, né? Nós não estamos afirmando que não houve processo de indenização dos trabalhadores que tiveram acidentes. Nós não sabemos como foi esse processo, né? Nós não temos esse acompanhamento. Sabemos que tem ex-trabalhadores que seguem processando a empresa, mas nós não temos acesso a essas informações mais a fundo, né? Bom, e aí eu tenho que fazer a ponte com a nossa dificuldade maior na pesquisa, que é que a gente não teve acompanhamento jurídico, pelo fato de que a empresa é uma empresa binacional, né? Não é julgada pelo STF. Todos os casos que poderiam acompanhar e nos dar uma orientação nesse sentido, né, de dizer, olha, como que é possível algum tipo de reparação para essas famílias, a gente precisaria desse acompanhamento. Isso está, até onde a gente sabe, gerido inclusive por leis internacionais, porque deslocamento forçado é grave violação de direitos humanos.
né? Portanto, seria algo, né, como Seria no algo de um tribunal internacional. de um tribunal internacional. Quem poderia fazer isso? Bom, aparato jurídico, né, que pudesse fazer. O que aconteceu? Não é o nosso caso, né? Os casos afetos a Itaipu, eles vão para a Procuradoria-Geral da República, não mais ao STF. E nesses termos, né, o Ministério Público Federal solicitou à PGR que fizesse a indicação de um procurador para nos acompanhar, e essa indicação não foi feita. Lembrando que as demais equipes, as 10, agora 13, né, empresas que estão sendo investigadas, elas tiveram um acompanhamento que, de alguma maneira, ajudou a situar, né, quais são as medidas legais que poderiam ser feitas em cada caso. Mas a gente fez o estudo da documentação e sabe que há alguns elementos que eles são imprescritíveis. Embora nós saibamos também que algumas tentativas de processo contra Itaipu, elas foram fadadas ao fracasso, né? Como no caso tanto dos pescadores que alegaram, né, a perda das condições de pesca, houve uma mudança, com a mudança, a mudança ela Essa troca de rota ali e tudo mais é uma extensão gigante, né? Tem morte a alteração de fauna ali, todo esse processo da construção, ele gera um impacto muito grande em mortes de animais e até de rios ali sendo inutilizáveis, né? o que a gente teve? Primeiro tem um desvio do rio para poder construir o canal. Depois ele é implodido para o rio seguir para o processo para passar pelas turbinas, né, para a geração da energia. Mas o principal é, então, quando é criado a represa, o rio, que era um rio bastante violento, ele se transforma em lago. E aí, ao se transformar em lago, ele inunda, né? Quando você sobrevoa Foz do Iguaçu, você visualiza um pouco, né? Dependendo por onde você vem, você pega um mapa, você vê. Ao se transformar em lago, as águas ficam mais calmas, né? As águas ficam. É possível passar para outra fronteira com balsas, tanto que é um problema enorme as balsas clandestinas em toda a extensão do lago desde há muito tempo, né? É controlado, mas é um problema que ele persiste. O tipo de peixe que nasce no rio é diferente do tipo de peixe que nasce no lago. Né? E isso leva, essa é a reivindicação dos pescadores que se organizaram e reivindicaram. Bom, medida paliatória, medida que Itaipu faz é passar, então, a construir os reservatórios, eu não lembro exatamente a expressão agora, mas são os reservatórios para criação em cativeiro de peixes. Né? Isso muda todo o estilo de vida dos pescadores que saem ao rio para pescar ou que vão num reservatório para pescar, né? É toda uma lógica de vida que fica totalmente alterada. Mas o processo que a gente teve conhecimento, a alegação de que as águas são águas da União e que, portanto, Itaipu não é responsável por isso. Da mesma forma, a gente também teve conhecimento de processos relacionados à mudança ambiental, de maneira mais genérica, né? No sentido assim, o que é alagado o território, criado o reservatório, aquelas comunidades de agrícolas, elas também alegaram, né, que havia uma perda da produtividade. Os registros que a gente encontrou falam que era uma terra extremamente fértil. Essa terra de Foz do Iguaçu a Guaíra, aproximadamente 170 quilômetros de extensão do lado brasileiro, e depois, né, do lago também, do lado do Paraguai. Então, com isso, também os agricultores fizeram, né, um processo contra Itaipu e eles não só perderam o processo, como tiveram que pagar as custas também para Itaipu.
né? Então, é muito difícil, né, isso, mas esses processos, eles mereceriam uma revisão, né, eles mereceriam um olhar de internacional, a partir de também, talvez, né, que se pensasse, mesmo que há elementos aí que poderiam ser levados em consideração. O que Itaipu tem feito? As medidas de responsabilidade social, né, que são importantes para a região, que geram, não só do ponto de vista da economia, mas socialmente, culturalmente aqui na região. Mas lembramos que sempre acaba reiterando uma vez mais essa visão desenvolvimentista da importância da empresa aqui na região e contando a história, né, que é exatamente essa história positiva de uma empresa, que ela conta sobre si, né? Todos esses conflitos, eles são silenciados, ele não se fala sobre isso. E tem algum processo que tem mais encaminhado assim para resolução, ou todos eles estão meio parados? Os que a gente teve conhecimento são esses, e a gente tem, né, recentemente foi divulgado o caso de uma trabalhadora que foi demitida ainda durante a ditadura e que houve uma reintegração dessa trabalhadora, né? Então, esses casos, é um caso emblemático, é um caso importante, porque a gente sabe que existem outros casos, inclusive de trabalhador anistiado e que solicita a reintegração para Itaipu se nega a fazer reintegração. Então, existem esses casos, mas a gente não tem acesso, a gente não teve acesso a esses dados. Eu acho que é muito importante para a gente fazer essa divulgação, para que também pessoas que se sintam, né, de alguma forma atingidas, ou que tenham conhecimento, nos relatem isso, para que a gente possa reunir essas informações, para que esses atingidos possam se reunir entre eles, pensar formas de reparação. Essa é uma grande dificuldade, como não tem uma associação de ex-moradores, né, a não ser no sentido de mais lúdico, que em algumas cidades aqui na região tem, mas aqueles que se deslocaram, né, eles perderam os seus rastros. Então é muito importante que É, eles e se um em cada conheçam. ponto também, né? Não, Uhum. e há tanto tempo é complicado de poder juntar agora, né? E eu queria que você falasse um pouco de algumas vítimas que estão nominalmente citadas no informe, que era o primeiro deles é o Francisco Nunes Marques, que era funcionário da Adolfo Lindenberg. Você podia me contar o que aconteceu com esse trabalhador? Bom, esse caso é um caso acompanhado, então, pelos meus colegas, né, os professores historiadores, a Jussara Mar da Silva e Valdir Sessi, que fizeram essa pesquisa sistemática com relação, né, tem pesquisa prévia, inclusive, com relação a essa atuação dos trabalhadores. É um caso de um trabalhador que, que ele, ao olhar esse caso, a gente consegue ver um pouco a situação de premência da produção e que tudo girava em torno disso, nada poderia destoar. Um trabalhador demitido, previamente, né, sem Nesse direitos. caso, ele exemplifica as condições de trabalho e tudo que era feito com outros trabalhadores, ele fica mais destacado por conta da resolução, mas é Uhum. um exemplo do que acontecia com muitos outros. Isso. É que o caso dele vai ao extremo, porque acontece, ele é assassinado pelos seguranças, né, que estão ali da empresa. Ele é Então, demitido. ele é demitido, ele volta alegando, né, que está com fome e que ele entra na fila do refeitório para se alimentar. Ele foi demitido e ele não tinha para onde ir. Ele volta para a fila para se alimentar. Ele é retirado da fila. Aí cria-se um conflito, cria-se uma confusão. Ele batem nele, né? Ele recebe
pontapés, e, enfim, e finalmente ele acaba sendo assassinado com um tiro, né? Então, é um caso que está, então, na situação dessa empresa, né, da Adolfo Lindenberg. Então, quem permitiu era que o parte segurança que da estivesse... guarda da empresa. Quem permitiu que o segurança estivesse armado numa situação de controle dentro de um espaço produtivo e de um espaço de um canteiro de obras, né? Por que é que ele tinha instrução? Por que é que ele não estava treinado para ter um outro tipo de comportamento naquela situação? Por que é que a empresa pode... Já é sabido por parte dos trabalhadores que a empresa tem um espaço em que eles vão ser presos dentro do barracão, vão ser tirados de circulação para serem interrogados por um sistema de segurança, né? Então, todos esses elementos aí é um sistema de segurança da ditadura, né? Que tem ali um controle da ditadura, mas que é feito em conjunto com as empresas que estão ali e que dão treinamento e que Daí que eles organizam. corroboram, né, com a situação, né? É daí que Exatamente. vem a aliança deles com a ditadura, né? Quando a gente fala que essa Porque pesquisa... tem a questão das empreiteiras, a Itaipu e a ditadura. São três elementos, mas que estão no mesmo contexto. Interligados, né? A responsabilidade, ela é todo um sistema de sistemático controle e de sistemático organização do espaço do trabalho, né? E de organização do espaço da reprodutibilidade desse trabalhador. Ele estava ali numa situação de se alimentar para poder continuar trabalhando. A gente encontrou relatos, né? Embora no início tenha denúncias da baixa qualidade da alimentação, mas a gente encontrou depois relatos, conversou com trabalhadores que diziam, não, a alimentação era muito boa. A alimentação era uma alimentação para uma pessoa que iria ficar 10, 12, 14 horas levantando cimento, por exemplo, né? Ou outros tipos de trabalho perigosos e que, enfim. Então, tudo está organizado para essa lógica de bater as metas, né? Então, a gente nem está falando aqui com relação a isso, né? Sobre bater as metas, sobre eles ter comemorações, né? Sobre ter eleger aqueles trabalhadores que são destacados, né? Os operários padrões. A própria Unicom, ela tinha um jornalzinho que se chamava o Informativo Unicom. Nesse jornalzinho, se você olhar, você vai encontrar ali essas a escolha, muitas vezes, de um determinado trabalhador que trabalhava 20 horas, estou falando assim, né, não necessariamente 20 horas, mas que trabalhava e que era exemplo e que não se preocupava com a família, não estava presente com a família. Entretanto, seus filhos estavam na escola, tinham aula de ginástica, tinham aula né, porque tem todo um investimento também nesse campo da educação, tem todo o investimento nas escolas, que também são diferenciadas, né? As escolas para os diretores, as escolas para os trabalhadores, para os empregados médios e para os empregados operários. Então, há todo um sistema, né? A Itaipu tinha, não só utilizou, sei lá, o Lima Duarte para fazer propaganda para os expropriados, para convencê-los de que era um bom negócio vender suas terras, como depois fazia shows, espetáculos dentro do canteiro de obra para os trabalhadores, de pessoas, né, de cantoras e dançarinas e etc. Né? Tem todo um estudo, tem todo um campo de estudo que mostra o campo da prostituição que vai acontecer ali nos arredores da construção da obra também. Então, tem aí os seus espaços de escape para esses trabalhadores, além da fábrica, né, que não está sob controle, mas que também faz parte dessa lógica, digamos, de controle mais organizado, sistemático dos trabalhadores e da empresa.
Criava assim, essa parte da educação, você cria um poder de barganha também sobre os trabalhadores, né? Então, as moradias, você dá moradia, você dá alimentação, você dá educação para os filhos, então você deixa ele controlado nesse processo. Claro, ninguém vai querer ser demitido e eventualmente seu filho perder a escola, né? Vamos lembrar que a gente está falando aí dos anos 80, das dificuldades, das carências que a gente tem com relação à escola, com relação à saúde, né? O atendimento precário, porque a gente vai ter a multiplicação de hospitais também para atender essa população e o crescimento da cidade, da infraestrutura da cidade, transporte, tudo isso. Evidentemente que para as pessoas é importante, né? Para esses trabalhadores, para as pessoas que moram na região, se torna fundamental, né? A presença de todo esse sistema. Tanto é que as vilas que eram vilas operárias se transformam em moradias, em bairros, em enormes bairros de importância inegável dentro da cidade. E um outro caso também é de um médico paraguaio, que é o Agustín Goiuburu, né? Que é uma vítima da Operação Condor. Eu queria entender o que é essa Operação Condor Uhum. e a história do Agustín. Bom, também, né, a Operação Condor, então, é uma operação internacional, né, que está já tipificada, né, desde que os estudos mostraram essa documentação que foi localizada ali no Paraguai pelo Martim Almada. Toda essa documentação está lá no Arquivo do Terror, exatamente onde a gente foi buscar esses contatos, né, onde a gente descobriu a existência desses registros, justamente porque existe um vínculo do que a gente chama de conexão repressiva. Essa conexão repressiva são esses trabalhadores, que é o caso do Goibiru, né? Que a informação ela, ela circula nos mesmos mecanismos que são utilizados, né? Pelos mesmos sistemas que são utilizados para dar informação sobre o trabalho, o trabalhador, a sua possibilidade de organização dentro da fábrica, etc., que também é utilizado para o sistema repressivo. Né? E a gente tem como conclusão, digamos assim, o caso do Goibiru é um deles, né, que nos mostra assim, que a gente precisa investigar mais esses casos desses trabalhadores, isso, que a repressão fornece uma informação que permite, digamos assim, de dentro da empresa, se fornece uma informação que vai permitir o sistema repressivo capturar essa pessoa, prender e, em alguns casos, como vai ser o caso dele, vai ser um caso de morte. Assim. Então, é o caso que já está tipificado, ele é um caso que é acompanhado pela Comissão da Verdade lá no Paraguai, né? A gente, inclusive, teve contato com a Comissão da Verdade lá no Paraguai e estamos organizando sistemas de cooperação de informação também, né, entre esses diferentes casos, porque se esse aconteceu, outros casos a gente precisa ainda investigar com relação a, a essa colaboração que leva, né, a essas conexões repressivas, porque o sistema, né, a gente não tem mapeado ainda quais são esses trabalhadores da repressão, né, esses agentes da repressão que estão trazendo e levando essas informações aqui intrafronteiras. Agora, o que a gente consegue perceber é que sim, o próprio sistema das AESs, né, de segurança, ele está em, se não me engano, 4 pontos de 4 cidades diferentes no Paraguai, gerando informação, da mesma forma que ele estava aqui no Brasil. Está em Foz, está em Curitiba, está em Brasília, está em São Paulo. Então, como é que essa informação se circula? A mesma coisa acontece ali no Paraguai, né? Está em Assunção, está em Porto Stroessner, que era, né, que viria a ser depois a Cidade do Leste. Então, assim, genericamente, é um problema mais, né, que os casos Condor ainda é um tema que a gente vai seguir investigando na nossa pesquisa. Carla, eu queria te agradecer pela entrevista. Você quer deixar um comentário final?
que a gente precisa que os acervos sigam, que haja uma política que respeite a lei de acesso à informação, que a documentação seja disponibilizada, não só para nós, mas para pesquisadores, né? E que haja uma movimentação no sentido de pensar as reparações, né? Para que esse passo possa ainda ser construído, né? Essa pesquisa ela avançou muito em mostrar a sistematicidade desse sistema de controle e desse sistema de organização da repressão, né? Mas ela poderia ter ido além se a gente tivesse tido acesso à sistemática essa documentação. E, por outro lado, é importante, né, para a gente, assim, que haja um incentivo a novas pesquisas, que haja o incentivo no sentido, assim, de problematizar criticamente. Não significa fazer... não se trata de dizer como as pesquisas têm que ser feitas, né? As pesquisas têm as suas próprias características, têm o conhecimento histórico. A nossa equipe é uma equipe que foi fundamentalmente formada por historiadores, né? Outras equipes têm outros profissionais. Então, assim, existe uma especificidade científica da pesquisa que precisa ser levada em conta, né? E ser considerado. Então, que essa pesquisa siga, né? Que existam condições, que permaneça havendo condições de pesquisa, mas que se avance também no sentido da reparação. E que as pessoas que se sintam vitimadas, que elas procurem as outras pessoas vitimadas também, né? E se a gente puder ajudar com algum tipo de contato nesse sentido, a gente vai estar à disposição, né? Não é nosso trabalho fazer isso, mas é nossa função social permitir e ajudar que as pessoas se encontrem. Por isso que eu parabenizo vocês por estar fazendo essa série aqui de matérias e de informação para a população, porque aqui, infelizmente, né, no Brasil, tão pouco se sabe sobre o que foi a ditadura, e, de fato, as pesquisas elas ainda seguem em andamento, né, mas é fundamental que a população brasileira saiba, e para que isso não volte a acontecer. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e Boa tchau, tchau. tarde. Tchau, tchau.